Você precisa saber deste método de como desenhar cubos sem utilizar perspectiva. Exatamente, você não viu errado. Com esse simples vídeo, você vai aprender como suas artes vão passar disso para isso. É claro que com bastante estudo, mas você entendeu. Também artista... Também assista o vídeo até o final, por favor. Eu sei que o vídeo poderia ser um TikTok de 1 ou 2 minutos, mas eu quero fazer algo diferente. Eu quero explicar tanto a teoria quanto a prática para você. Assim você não vai aprender só como desenhar cubos, mas sim entender também como a terceira dimensão funciona. Então, eu sou o Chase, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo. Então, a primeira coisa que você deve saber é que o 3D, ele não existe. O que representamos na folha de papel é uma simulação do 3D. Então, isso é 3D. Isso aqui também é 3D. Mas isso é uma técnica utilizada por artistas para simular o 3D. Mas por que, você me pergunta? Aí eu te respondo, simples. A nossa folha de papel não possui profundidade, sendo assim, a gente precisa de técnicas para simular o 3D na nossa folha. Mas para entendermos a terceira dimensão, precisamos também entender as duas dimensões que você já utiliza. Começando com a dimensão 1. A primeira dimensão representa o X nos programas 3D. Ela não tem nem altura e nem profundidade. Se alguém vivesse nessa dimensão, ele estaria limitado apenas por andar para a direita ou para a esquerda. Agora, a segunda dimensão representa o Y. É Y ou é W? Peraí. É Y mesmo. Acrescentando a largura como adicional. Assim conseguimos nos mover livremente no eixo X e Y, podendo fazer formas simples, mas limitadas apenas a um plano. Uma figura chapada, como podemos dizer. Se temos o eixo X e Y, a terceira dimensão seria o eixo Z? Não. Tô zoando, é óbvio que sim. No caso, o eixo Z acrescenta profundidade. Então, imagina comigo, uma folha de papel na vida real. Mesmo ela não parecendo ser 3D, ela sim tem uma profundidade, mas uma profundidade de milímetros, muito pequenininha. E sabendo disso, se juntarmos as folhas, folhas e folhas, e folhas e mais folhas, nós criaremos um bloco. Consegue perceber? Cada vez que uma folha é adicionada atrás de outra, ela vai se distanciando com o nosso campo de visão, gerando uma perspectiva. Ou melhor, um ponto de vista. Mas a perspectiva a gente não vai trabalhar sobre. Vamos focar apenas nos cubos. Então, sabendo que para desenhar um cubo na terceira dimensão é utilizado folhas, então vamos pegar a primeira folha e depois pegar a última folha para representar o final do cubo. Agora presta atenção. A única regra que deve ser aplicada aqui é que as linhas da perspectiva devem seguir apenas uma direção, ok? E também tem que seguir as pontas do cubo. As pontas do quadrado, ai como eu sou burro. O que são essas linhas? Você me pergunta. E eu te respondo que são linhas que farão a mágica acontecer. Farão dar profundidade ao seu desenho. Observe. O eixo X e Y se comportando como um plano, o chapado. Que merda, hein? Enquanto que o eixo Z é o único eixo que está se deformando e respeitando a perspectiva, seguindo apenas uma direção. Você conseguiu entender a prática? Se sim, deixa o like e comenta. E se não, comente qual foi a parte que você ficou mais confuso. Ah, mas mestre Chase, e se o plano que eu fizer estiver muito desproporcional ao plano inicial? Ainda continua sendo um cubo? Enfim, nestes dois exemplos, sim e não. Por quê?
Porque o primeiro exemplo é utilizar a técnica da perspectiva forçada, fazendo o objeto ficar muito mais distorcido, modificando sua profundidade. Ou seja, o primeiro plano está muito perto da sua visão, enquanto o segundo plano está muito distante da sua visão, gerando assim a tal perspectiva forçada. E esse segundo? Isso aí não é um cubo não, joga essa porcaria aí no lixo. Ah, mas por quê? Simples. O plano A não é semelhante ao plano B. Então, o que tu acabou de fazer não é um cubo, mas sim outra forma geométrica. E por que a perspectiva forçada está certa e essa forma aqui não? Muito simples. Porque a perspectiva, em geral, ela distorce apenas o tamanho da forma e não o formato dela. Conseguiu entender? E essa teoria de planos com perspectiva se aplica com outras formas geométricas? Sim! Observe, um cilindro se faz a mesma regra, com vários planos gerando uma perspectiva. Mas é claro, com uma diferença de que os planos se baseiam em círculos e não em cubos. Então se juntarmos planos e planos e planos e planos de um plano... Se juntarmos planos e planos e planos de um círculo, formamos um cilindro consecutivamente, entendeu? Assim, criando uma forma. Uau, que legal! Bom, esse foi o vídeo. Lembrando que se você está confortável com essas artes, eu até mesmo recomendo a não começar a perspectiva logo de cara. Vai por mim. A perspectiva é uma ferramenta muito fácil de se usar, mas o problema é que o iniciante não tem saco de entender as mecânicas e técnicas que a perspectiva pode lhe oferecer. Então, relaxe. Quando tiver mais tempo, dê uma revisada melhor. Bem, mas também eu não posso negar que a perspectiva foi algo que mudou meu estilo de arte, fazendo meus desenhos ficarem bem mais cinematográficos e interessantes. Então, se você é assim como eu recomendo você cair de cabeça nesse assunto, assim adquirindo mais habilidades no seu ramo. Então é isso, aqui eu me despeço de você e até a próxima.